Agora sim, pessoal, sejam todos bem-vindos à Cidade Fantasma. Eu tô com minha amiga Noemi aqui e hoje o bicho vai pegar porque ela vai contar uma história sobre Casa Assombrada, que ela foi uma vivência dela, né? E antes da gente começar aqui, eu vou pedir para a Noemi se apresentar um pouco, falar um pouquinho dela, né? E agradecer aqui antecipadamente por você ter aceito. A gente participa de alguns grupos aí ligados ao tema, e foi legal que eu vi um relato dela e falei, opa, vamos conversar. E aqui estamos nós fazendo esse episódio aqui. Episódio de número 8, né? Então é isso. Noemi, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Vino. Eu que agradeço o convite, né, para estar aqui. É sempre bom a gente estar compartilhando esses relatos, porque o mundo sobrenatural ele existe, né? E ele está aí ao nosso redor a todo tempo. Então, me apresentando aqui, eu sou Noemi, eu sou professora de inglês, também sou cantora, moro em Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador, e tenho 37 anos. E já tive várias vivências, né, com o sobrenatural desde que eu sou criança. E alguns desses relatos podem até ser filmes, de tão É intensos que sério? eles são. E que foram. Exato. Eu Não, 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 acredito que tem pera. alguns deles até para fazer filme. Podcast Ah, bom. já tá Mas eu dando, não né? duvido, não. Nossa, eu não duvido, não, com certeza. O que eu ouvi da Noemi, gente, pelo amor de Deus, ela pode confirmar, porque eu mandei áudio para ela. Caramba, tô empolgado, que não sei o quê. Tô super feliz, como eu já te falei, tô super feliz de você estar aqui. Muito obrigado. Aliás, uma coisa que é legal falar, nos episódios de histórias de fantasmas que meu pai contou, tem muitas histórias da saudosa Bahia, que eu sou filho de baiana, minha mãe é baiana de Caculé, né? E nós contamos algumas histórias. Eu não sei se você já ouviu falar, Noemi. Provavelmente não, porque Salvador já é mais uma parada mais urbana também. Eu sei que tem ali provavelmente uma região de mata, parte de interior, mas assim, eu acho que é um pouco mais urbana, mas assim, bicho gritador foi assim muito surreal. Eu não sei se você já ouviu falar nisso aí na Bahia, mas em Caculé o bicho pegou e eu estava presente, assim, sabe? Foi surreal. Mas eu sei que você tem muita história na manga aí, tanto que eu falei para Noemi, gente, o seguinte, que as histórias, essa mulher relatou de uma forma tão assim bacana que não dá para fazer tudo num único episódio. Então, você já está sabendo, Noemi, que a gente vai fazer outras gravações dos outros relatos, Aham, porque tem esse relato é na casa, eu já vou dar spoiler aqui. Esse relato é na casa mal assombrada, né? Que ela ia para cuidar de um cachorrito, né? Que eu amo cachorros. E tem relatos na clínica psiquiátrica, não era psiquiátrica, era a uma clínica clínica de de reabilitação. reabilitação, Isso. e teve um episódio nos Estados Unidos. Esse aí eu nem quero falar muito, mas, gente, tem história pra caramba. E aí eu vou intercalando, tá, Noemi? Vou soltar o seu, Sim. talvez eu solte um outro aí, e a gente vai fazendo acontecer. Bom, dados esses recadinhos da Cidade Fantasma e feita essa introdução, eu já vou perguntar assim, como é que foi esse primeiro contato com essa casa, né? Quando você chegou pela primeira, eu não vou entrar diretamente ao assunto, mas eu queria entender um pouco sobre a atmosfera, né? A atmosfera da casa quando você começou a perceber, nem que seja uma fagulha, sabe? Como é que foi? Porque assim, a gente visita aqui, eu e meu pai fazemos essas investigações, e nós estivemos em Iperó, e a gente até captou fantasma no vídeo, tá? Você entra no ambiente, você sente uma parada muito estranha. Assim, ou tá muito calor dentro, e o calor, muito calor é muito perigoso, é uma questão assim, de entidades mesmo, né?
Itafrio também tem uma questão espiritual também. Então, assim, a gente percebe, muda totalmente a parada, né? Então, diante disso, eu te pergunto, como é que foi? Vamos desenhando essa história junto. E como é que foi quando você... como é que foi que começou essa sua relação, digamos assim, com essa casa? Então, a minha amiga, ela se mudou, né? E aí, como eu até falei no meu relato, muitos nossos amigos, eles iam lá visitar, porque era uma casa bacana, ela sempre foi uma pessoa muito sociável, né? Cheia de amigos. Então, nos primeiros dias, primeiros fins de semana, eu não senti muita coisa, porque eu dormia, geralmente quando eu dormia no quarto, dormiam outras pessoas também no quarto junto. Eu comecei a sentir mesmo a primeira vez foi quando eu dormi sozinha no quarto. Especificamente em um quarto, que era no andar de cima. A casa tinha 3 quartos, né? Então tinha um dos quartos que eu A casa dormia. tinha 3 quartos, né? E Isso, eram exato. sobrado? Eram sobrado? Era uma casa de 2 andares, como se fosse um vilage, que a gente chama de vilage aqui em Salvador, né? Ah, Que é a aí chama casa. vilagem, legal. Aqui em São Isso. Paulo a gente chama de sobrado, né? Entendi. Então tinha um subsolo, que era a garagem, né? A garagem era num subsolo, você subia a escada, era sala, uma sala enorme, cozinha, né? E área. A área que ficava lavanderia e tudo mais. Aí você subia a outra escada, tinha os 3 quartos. O quarto que era a suíte, que era o quarto onde ela dormia, e tinha mais 2 quartos de visita. E aí, um desses quartos, a casa era sempre cheia, mas depois o pessoal deixou de ir com tanta frequência, mas eu ia sempre porque eu era, né, muito amiga dela. E a primeira vez que eu tive a sensação mesmo foi quando eu estava no quarto sozinha, que eu comecei a sentir uma presença hostil, né? Hostil, Eu né? sentia aquele muito Isso te hostil, deu muito medo hostil. na hora? Como é que foi essa? Qual que é a emoção que está por detrás, assim? Medo, pavor, ou Você sabe tipo, aquela sensação que você tem que você precisa sair correndo, sabe? Quando você está num é lugar aquele instinto de e sobrevivência, sabe? É isso? a sensação de precisar sair correndo. Você precisa sair correndo Ah, do local, entendeu? Essa é a sensação. saquei. E Deixa eu só te falar uma coisa antes da gente dar uma sequência. Desculpa te cortar, Noemi. Você pode falar o bairro? Foi em Salvador essa parada, né, que aconteceu, né? Você pode contar onde que posso, foi? foi. Assim, Uhum. só para a gente ter uma Foi no. localização. Não, sem problemas. Para quem conhece, né, o Farol de Itapuã é o nome do bairro. Inclusive, o Farol de Farol de Itapuã Itapuã. isso, é um lugar que tem energia bastante densa. É um bairro que tem uma energia bastante densa. Tem muita casa abandonada, É muitos, mesmo? muitos lugares antigos, muita casa abandonada porque de pessoas que não tinham mais condição de viver nas casas e abandonou. E também tem muito condomínio antigo, né, de centenas de anos atrás, que ainda, inclusive, é feito de pedra, a estrutura que foi feita pelos escravos mesmo. Então, Nossa, Salvador meu. é uma cidade Farol que de tem Itapuã. muita Eu vou dar uma movimentação. pesquisada. Eu vou dar uma pesquisada mais profunda. Isso deve ter talvez aí os caçadores de fantasma da região, que tem muitos hoje, tem muitos canais assim, né? Talvez a galera tenha ido visitar alguma coisa assim, né? E vou falar para você, se eu tiver um dia próximo de Salvador ou em Salvador, que eu pretendo ir para Salvador, eu juro que eu vou te mandar mensagem, se você topar, eu vou perto. Por favor, me manda a mensagem. Assim, eu não garanto ir no Hunt com você, né? Ah, Porque já é demais para mim, mas eu lhe indico os lugares bons para você poder ir. legal. Mas vamos lá, continua contando lá daquelas sensações ali na casa, ali no bairro Aham. no Farol de Itapuã. Fala um pouco mais aí dessa. Você estava falando do instinto de sobrevivência, né? Que é a questão assim, que se sentiu uma coisa muito incomodando, né? Eu me sentia observada,
sentia observada, Nossa, é sentia como se horrível. tivesse alguém me olhando e sentia aquela sensação de querer sair dali, né? E essa era a sensação que eu tinha. Mas eu não tinha para onde ir, não tinha como dormir, porque geralmente ela ficava no quarto dela, né? Tinha outra moça que morava junto com ela, às vezes ficava na casa, às vezes não ficava na casa, mas ela era moradora da casa. Mas não podia entrar no quarto dela, porque o quarto era dela, mesmo que não tivesse, que ela não estivesse lá. Então eu tinha que ficar naquele quarto mesmo. E como eu já tinha tido aquela sensação, eu meio que aprendi a lidar com isso, né, com o tempo. Não que é bom, não que eu goste, porque não Você é, sabia, mas com o tempo eu aprendi você, a lidar. você sabia que tinha uma parada ali, mas, cara, era uma coisa cotidiana, e que você tinha que Isso, estar ali e tal, exatamente. né? E eu lembro que você Exato, exato. comentou, você comentou que você, se eu tiver errando aqui no período, aí você me corrige, mas assim, eu lembro que você chegou a sonhar com uma criança, Isso, depois eu quero que você conte isso. isso lá no final, o lance da criança, fazer uma Uhum. conexão lá no final. Então, quem está assistindo aqui, presta atenção no que ela vai contar, cara, porque ao final do episódio ela vai ser fechada com chave de ouro. Isso vai virar filme, não é? Vai virar filme essa parada aí. Fala um pouco pra gente aí da criança, como é que foi, do sonho, né? Você Desculpa, eu tá, não entendi. conta um pouco Ah, do pra sonho. gente do Eu posso sonho da contar do sonho criança. agora? Tá Pode, bom. mas a Sim. finalização é quando você for trocar ideia lá para descobrir um pouco mais. Tá. Então, quase todas as noites que eu dormia naquele quarto, principalmente quando eu dormia sozinha, eu sonhava com um menininho. Era um menininho de uns 5 anos de idade, ele era um menino assim, moreno claro, tinha um cabelo liso igual o meu, assim, aquele cabelinho lisinho, sabe? E eu sonhava com essa criança correndo, e sempre quando ele corria, ele estava fugindo de alguma coisa, fugindo de alguma coisa, ele estava correndo assustado, e Nossa. eu acordava com aquela sensação de medo, de pavor, e Adrenalina, né? ouvia, né, aquela voz dentro da minha cabeça. Não é a voz que você ouve como eu estou ouvindo você, é uma voz dentro da cabeça mesmo, mandando eu ir embora, né? Sai daqui, não quero você aqui, saia daqui, saia daqui. E era Isso no sempre sonho dentro do com a quarto, criança. e sempre depois do sonho, depois que eu acordava do sonho, eu acordava com a sensação de medo e com a voz na minha cabeça mesmo, dizendo: saia daqui, não quero você aqui, Caraca, saia daqui. meu. Isso real. E você foi para lá porque a sua amiga viajava muito, não era essa parada? E tinha uma questão do cachorro que você ia Isso. cuidar, né? Uhum. E você comentou também É, que o cachorro isso, percebia também essa presença, né, Noemi? completamente. O E cachorro, como é que ele vê. Pode falar. como é que era essa quando ele percebia e você também, obviamente, já tinha se ligado que ele estava olhando alguma coisa que você estava sentindo, né? Ele estava enxergando o que você Ele, estava sentindo, né? Como que era isso, cara? é, Imagina. ele ficava em posição de guarda. Ele ficava em posição de guarda, alerta, sabe? Olhando fixamente para um lugar só, posição de guarda. E às vezes latia também. Mas o mais intenso que aconteceu comigo, que provavelmente a gente vai conversar no final, ele ficou olhando fixamente para trás de mim, né? Mas ele ficava No em posição de sofá, né? guarda mesmo, como se ele estivesse protegendo, né? Ele estava vendo aquele ser estranho que estava ali, que não era de praxe. Ele veio e o cachorro sente energia, né? E O você cachorro ele comentou, sente. você comentou que você cuidava você ia para cuidar do cachorrinho e tal, e a sua amiga não sentia nada disso? Ela Não, não se ela não sentia nada. Ela sempre falava pra gente, né? Tanto eu como os outros amigos que sentiram uma coisa, a mãe dela,
né? Ele falava a mesma coisa, já tinha dormido no mesmo quarto que eu e falou a mesma coisa para mim. A mãe dela é de Minas Gerais, então a mãe dela vinha, ficava lá, dormia no quarto, eu não estava, né? Mas aí quando a mãe dela estava, que eu também estava, que eu dormia lá, aí eu dormia na sala. Aí a mãe dela sempre falava: Nossa, esse quarto é estranho, eu sempre sinto alguma coisa nesse quarto, parece que tem alguém me olhando, alguém me observando, parece que alguém não quer que eu esteja. E aí a gente começou a compartilhar disso. Eu falei para ela: Eu sinto a mesma coisa, né? Que parece que tem alguma coisa que não quer que a gente fique aqui, que a gente não é bem-vindo aqui. A mãe dela sempre falava, e ela sempre falava: Não, gente, nossa, vocês estão viajando, é coisa da cabeça de vocês, eu não sinto nada, deixa de história, negócio de casa assombrada, que não tem nada aqui, né? Ah, Noemi, toda hora com essas histórias. Ô, Mas não era, Noemi, né? com certeza. Imagina, você vai num lugar que você não é bem-vinda, já é ruim, né? Agora imagina Uhum. você estar num lugar que você não é bem-vinda por algo que é uma parada sobrenatural, né? Tipo, o que Exatamente. tá acontecendo aqui, cara? Sei lá, a É, galera enlouqueceu, né? porque a gente tem medo do que a gente não pode ver, né? A gente não sabe o que está acontecendo ali Medo na do hora, onde está, o que está fazendo, o que está planejando, né? De que forma essa entidade, esse ser até que ponto ele tem o poder de mexer com a gente, né? Psicologicamente, fisicamente. E a Você gente sabe, sabe que hoje em dia Noemi, tem essas histórias, né? você De sabe que influências. quando a gente vai a campo, vou falar uma coisa séria aqui, porque assim, tem muito canal, eu não estou fazendo uma crítica a ninguém, estou falando mais pelo nosso mesmo. Tem muito canal fazendo uma parada séria de investigação, como o nosso, a gente está documentando e tal, mas a gente sempre reza antes de entrar na parada, porque a gente foi lá em Iperó, eu estou falando muito de Iperó, porque foi onde a gente percebeu muitas coisas lá. Lá em Iperó, vou falar para você, o meu pai voltou com uma tristeza de lá. Só para você ter uma ideia. A sensação de tristeza, eu voltei com uma sensação de desgaste físico absurdo, né? Então Sim, a gente fica desgastado. Então, assim, é desgastante. Certamente você dormindo lá, você devia acordar mal pra caramba. com certeza. Parece que Sim, não teve uma noite bem disposta e tudo mais, né? É é, complicado. é, Deixa eu te é. falar uma coisa. A gente sente sugada. Como tinha essa presença lá, você deve ter visto algumas coisas se mexerem por lá, né? Ah, sim. Conta um pouco pra gente essa parada, meu, porque Tá. assim, eu fico imaginando, fico tentando imaginar você ali, e de repente, meu, uma parada se mexe assim, você fala, opa, que é isso? É, E outra coisa que a galera às vezes não percebe, que é objetos desaparecendo, né? E isso, com muita frequência, tem muita relação a essas paradas espirituais, né? Conta um pouco aí sobre isso aí, o que aconteceu entre a gente aí. as coisas se mexiam lá, objetos se moviam de lugar. A gente não encontrava, principalmente coisas pessoais, tipo chave do carro, ou celular, chave de não sei aonde. E por incrível que pareça, um short meu, uma peça de roupa minha desapareceu dentro da casa. E E você a gente nunca mais procurou e viu. não tinha ninguém lá. Você Eu nunca mais nunca viu mais essa vi. peça. Nunca mais ouvi essa peça. Era um par de shorts jeans. Eu era muito apegada a essa peça de roupa. E eu tava lá sozinha e sumiu, desapareceu. Eu nunca mais eu vi. Inclusive, quando minha amiga chegou de viagem, a gente procurou juntas, revirou a casa, gavetas, abrimos gavetas e simplesmente desapareceu. Não achei nunca mais. Nunca mais. Até hoje eu penso Caramba. nesse short, eu juro pra você. Tem até umas fotos com ele que eu falo, oh, meus É. shorts. Poxa, E cadê deixa eu meus te falar, shorts? Quem levou meus
Puxou. Mas imagina, cara, perder uma parada assim é. Eu fico imaginando que loucura isso, né? Tipo, tá, você vai para um lugar, você não é bem recebida pelo espírito e tal, e ele quer que você saia, e ele começa a fazer parada para você não ir mais, cara. Eu acho que é por isso que rola essas paradas É, assim de exato. mover, né? E que objeto moveu? Como é que foi, cara, isso daí? Conta com mais detalhes essa parte pra gente. É. Eu já vi um colar de prata com um pingente desse tamanho desaparecer na minha frente. Mas esse é outro relato. É de outra história. Hum. Ó, Esse foi. não, mas inacreditável, cara. Inacreditável. No piscar Não, de olhos. inacreditável. Eu cheguei a questionar a minha própria. Não, piscar de olhos. Eu cheguei a questionar a minha própria sanidade mental. Cheguei a questionar. Ah, Mas depois eu ah. tive a confirmação de que desapareceu mesmo. Mas isso aí a gente deixa Mas peraí. para Essa outro parada, dia. essa parada é do próximo episódio que a gente vai falar? Só dá esse spoiler aí. Ah, Ou não? eu ainda não mandei esse, eu ainda não Ah, mandei esse tá. Então tá bom. relato, mas esse Ó, pra relato vocês terem aconteceu uma comigo ideia, gente, recentemente. a Noemi tem uma porrada de história e Tenho agora mesmo. você vai ter que falar pra gente, porque agora eu tô curioso, né? Não vai falar agora, Esse mas aí, assim, a gente vai gravar cada coisinha que você fala. Mas me eu vou dar um conta, spoiler. Vou dar um spoiler. Esse aí tem a ver com magia. mas Magia. caraca, vamos Tem a ver falar. com magia. Vamos gravar um episódio específico sobre isso. Pode deixar compromisso aqui, porque Tá. é muito interessante essas coisas, sério mesmo. Deixa eu te falar, o que você viu assim lá na casa se movendo que você falou, meu, que parada louca é essa? Ó, as coisas que eu vi movendo, eu fiquei, né, meio impressionada. Tipo, copo se movendo. Copo? Foi uma coisa que eu vi se movendo. Sim, copo. Mas espera aí, Copo. beleza, isso aqui é um copo, é minha garrafinha. A parada é tipo, ela se moveu rápido Mas não foi ou muito, lento? não. Exemplo, tipo, aqui um copo, né? Aí, tipo, ele tá. Cadê? Deixa eu centralizar aqui. Tá aqui assim, aí ele fazia assim, ó. E parar. E eu sozinha na. Tá vendo direitinho aí? É porque tá invertido. Tava aqui, aí ele fez. E parou. Aí você E eu escutava na aquele cozinha. rantidinho do copo na mesa, puxando. É que eu vi, tava lavando o prato que eu vi atrás na cozinha, o negócio mexendo, eu achei que tinha alguém dentro da cozinha. Aí quando eu virei, o copo tinha feito assim. E aí Nossa, eu cara. parei. Teve mais alguma outra coisa que você viu mexendo assim? Não, eu não vi mexendo, só isso. Só os objetos que mudavam de lugar e tal. Mas eu vi uma coisa. Eu vi a entidade também. Eu vi. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi visualizar a entidade. Vamos contar em detalhe para a galera, porque assim, Sim, se você tá vendo uma parada dessa, é muito surreal, sabe? Tipo assim, porque é uma parada, e sim. ainda mais raivoso do jeito que tava, porque provavelmente ele ainda se sentia dono do lugar e não queria que ninguém ficasse Exato. ali, né? Possivelmente a tua Exatamente. amiga que não sentia nada, talvez ela tivesse algum problema de saúde, algo do tipo, e não percebia. Quando saiu de lá, meio que estou dando um spoiler já, deve ter melhorado talvez alguma parte em relação a isso, né? Mas vamos lá, me Sim, conta, assim, frente a frente com o sobrenatural, você está com ali uma curiosidade que a galera tem. Como que é? Era nítido, era meio translúcido? Conte aí pra gente. era meio translúcido. Foi como que aconteceu. Eu estava na cozinha enchendo a garrafa de água e estava de costas para a porta. E aí eu senti que tinha alguém na porta. Eu não estava sozinha em casa nesse dia, mas a minha amiga estava. Mas eu senti
eu achei que fosse ela. Quando eu olhei para trás, eu vi um homem negro vestido com uma túnica azul, azul turquesa, azul marinho, assim, sabe? Uma O túnica visual assim, era de brilhante. que período? O visual dele era de que período? Assim, Ai, meu roupa. Deus. Parecia um mago. Parecia um mago. Sabe Você aquelas falou que túnicas de as mago? casas, você falou que as casas do farol de Itapurã, né? Itapuã. Itapu, Itapuã. Itapuã, desculpa. Eram antigas também. Você sabe de período daquelas casas? Eram casas centenárias? O que era? Você sabe? Alguma informação Olha, assim? algumas casas no Farol de Itapuã são centenárias. Esse condomínio, eu sei que no mínimo 50 anos ele tem. No mínimo. Caraca, cara. No Mas mínimo conta lá, 50 você anos viu ele o tem. cara lá que no mínimo era de 50 anos atrás aí, talvez 50 ou menos aí, anos atrás. Provavelmente, não tanto tempo para trás. Eu acho que ele deveria ser de mais ou menos uns 20 anos atrás, provavelmente. Uhum. Porque aquelas roupas, aquelas confecções de roupa, era como se fosse o pessoal que faz magia mesmo, sabe? O Sei, pessoal que sei. trabalha com magia e tudo mais. E o Porque tem a rosto? magia, tem todo tipo Como que de. era o olho? Não vi nitidamente, Não via. não consegui ver o rosto dele nitidamente, mas eu via que era um homem que tinha o cabelo raspado, ele era negro, e que ele usava a Era túnica negro? até, até os pés arrastando. E aí, quando ele viu que eu vi ele, ele saiu. E eu vi a túnica dele Volitano. arrastando. E saiu. Volitano. Tem Exatamente. diferença, né? Volitano é exatamente essa. Não é um caminhar, É, é flutuar, não é né? um caminhar, é tipo É um o flutuar, volitano. exatamente. Não Boa. houve o caminhar, nem houve barulho, nem nada. Ele estava ali e quando ele viu que eu vi ele, que eu ouvi, né? Ele saiu. Então, ele estava me observando. Ai, deixa eu me arrepio quando eu lembro disso. Nove e Deu um meia da arrepio noite. aí? Será que eu vou dormir hoje? Vai, vai. Estamos prontos. A gente vai fazer uma oração boa e todo mundo vai dormir Não, bem. aqui a proteção é muito, muito forte. Ah, com certeza. Mas que incrível, né? Você está frente a frente com uma coisa assim sobrenatural. Tu não esquece, né? Você não esquece. É uma parada que Não, fica cravado em ti, né? No sentido de lembranças e tudo mais, né? E deixa eu te falar uma coisa. Você teve esse encontro na cozinha, apareceu essa entidade aí, e teve uma outra questão também que você comentou que eu achei incrível, que foi eu quero que você conte um pouco dessa noite que foi tumultuada, e parece que foi. quando você conseguiu dormir, você teve um desdobramento que acho que foi a parte mais heavy metal, né? É, Vamos dizer assim. foi. Me conta um pouco, conta pra gente como é que foi essa parte da noite, que estava com dificuldade para dormir, e aí teve essa parada do desdobramento aí, que eu acho que é bem interessante Uhum. contar aí para a turma. E explica Essa também o que é o foi. desdobramento aí, para a galera entender também. Sim, o desdobramento, ele é um episódio onde o espírito sai do corpo, né? E ele vaga ou não vaga. Tem algumas pessoas que É conseguem. aquela parada do viagem astral? Tipo, o Isso, cara viagem vê. astral, exato, Tá, beleza. isso. Boa. Só que existem médiums, né, que eles conseguem fazer o desdobramento através da meditação, inclusive Uhum, de forma controlada, guiada e etc., né, pelos mentores uhum. Sim. espirituais. E tem outras pessoas que fazem isso involuntariamente, né? E nesse dia foi o meu caso. Eu fiz isso involuntariamente. Eu não sei se foi essa entidade que me provocou a desdobrar, né? Provavelmente, eu acredito que sim. Porque o que foi que Mas aconteceu? teve uma De fato, noite foi meio uma noite ruim, né? terrível, inclusive. Teve uma noite bem tensa, né? Antes É, disso acontecer, foi né? a última noite que eu dormi lá, inclusive, porque eu me sentia muito incomodada, mas eu deixava passar a situação pelo fato de eu precisar ajudar a minha amiga, né? Ela me confiava para cuidar do
cachorro dela e tudo mais. Já tinha relatado para ela essas coisas, mas ela não acreditava em mim, né? Como acontece nos filmes de terror. E aí, nessa última noite, eu fui dormir lá, e aí eu estava no quarto. Não dormi no quartinho que eu dormia, porque ela não estava em casa, então eu quis dormir no quarto dela, que para mim seria seguro, né? Dormir lá no quarto dela. Então, eu liguei a televisão, assisti um pouco de TV e tal, então eu me preparei para dormir. E quando eu estava tentando dormir, eu ouvi passos, né? Ouvi passos subindo as Eram escadas, passos como se fossem em pesados, direção ao quarto. Noemi? E a energia começou a ficar muito, muito pesada. Eram passos pesados? Pesados. Eram passos pesados. Porque a escada era de madeira, inclusive, então eram passos pesados. Já tinha aquele Já tinha rangido escutado natural da passos antes na madeira. casa também. Uhum. Era como se fosse assim. Nem muito madeira, né? Parecia que era uma coisa pesada, uma energia pesada, pisando mesmo, né? Em qualquer coisa. E aí eu senti aquela energia, aquela coisa pesando, pesando, e fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Então, na minha cabeça era o quê? Não vou ficar aqui em cima, não vou ficar aqui em cima. E aí eu desci nas escadas, fui para a sala. Só que aí na sala eu não consegui dormir de jeito nenhum, né? Tive dificuldade para dormir. O cachorro ele ficava se posicionando na minha frente, olhando para trás de mim, em posição de guarda, né? Eu deitei no sofá e aí consegui pegar no sono. Nisso que eu consegui pegar no sono, eu tive esse desdobramento. Como é que foi esse Desdobramento. desdobramento que eu lembro? Eu lembro até hoje. Eu levantei, eu me vi, né, deitada no sofá, dormindo. Eu olhei para fora da janela do condomínio e vi várias pessoas passando, que hoje eu deduzo que eram espíritos, né? Estavam Várias pessoas vagando? passando. Vagando, Estavam. exatamente. Estavam passando, várias pessoas passando. Homem, mulher, estavam ali. E quando eu virei para trás, esse ser estava na minha frente e ele falou assim para mim: Você está fazendo o que aqui? Eu não quero você aqui. Vai embora. Está fazendo o que aqui? Não é para você estar aqui. A voz dele era uma voz. Eu tenho uma curiosidade. O português dele é uma pergunta muito maluca. Mas como que era? Era agressivo na voz, mas ao mesmo tempo polido ali, Agressivas. usando as palavras certas, bem. É uma Certas em curiosidade assim. português. Voz Caraca. grossa. Aquela voz, não sei lá, é uma voz muito difícil de descrever. Não é como esses filmes de terror que a gente vê, que são várias vozes ao mesmo tempo. É uma voz normal mesmo. Só que pela Uhum. energia da voz, você consegue perceber que é algo muito mais denso, Total, entende? total. E é algo muito hostil, muito hostil. Então ele olhava para mim e ele dava uma risada muito sarcástica, né? Tipo, assim, entendeu? Tá fazendo o que aqui? Né? Não é para você estar aqui. Não quero que você fique aqui. Você tem que ir embora. Eu não sei se pelo fato, né, de eu conseguir perceber a presença dele, que ele não queria que eu ficasse ali, né? Porque eu fui a mais afetada de todas as pessoas que tiveram na casa. Eu acho que eu fui a mais afetada, né? Por conta dessa sensibilidade. Então, Você depois, chegou a ficar doente, Noemi? Você chegou a ficar não, doente? eu não cheguei a ficar doente, mas eu fiquei muito esgotada. Muito Esgotado. esgotada. Energeticamente esgotada. Não tinha energia. Chegava em casa, não tinha energia. Tinha vontade de dormir, só dormir o tempo todo. Já comecei a ir para lá sem vontade, né, de ir, sem aquele ânimo. E por consideração mesmo a minha amiga, entende? Mas, graças a Deus, eu não cheguei a ficar doente, não. Uhum. Mas a minha amiga tinha muitos problemas no relacionamento dela, inclusive. O,
o namorado era uma das coisas, né, que melhorou depois. Ela tinha muitas brigas com o namorado dela. Eu acho que o namorado dela foi muito afetado também, porque ele tinha momentos em que ele virava outra pessoa. Era uma agressividade que a gente não conseguia identificar, entendeu? Ele. E não era agressivo só com ela, Virava a era com os chave, amigos dela também. virava a chavinha dele, Exatamente. né? Do nada ele fechava a cara, do nada ele olhava pra gente feio, do nada ele dizia pra ela que queria que a gente fosse embora, entendeu? Às vezes ele tava bem, tava ótimo, tava sorrindo, tava dando risada, e aí de repente ele não queria mais que a gente ficasse lá. E aí se trancava no quarto, pedia pra ela pra falar pra gente que era pra gente ir, ou seja, e era uma coisa que acontecia assim, de repente, não era algo que era dele, entende? E E por aí falar nele, teve esse lance, né? E depois dessa noite aí que foi essa situação ali, um desdobramento, você não quis ficar mais também, né, Noemi? não, não. Não quis. Então, depois do desdobramento, não, as coisas não melhoraram. Eu acordei e eu acordei muito, muito assustada. Eu estava sozinha, só eu e o cachorro. Era um cachorro enorme, era um labrador. Mas a gente sabe que diante dessas situações a gente não tem muito o que fazer, né? Não. Aí eu comecei a orar um Pai Nosso, orar um Pai Nosso, pedir proteção, pedir proteção. E aí eu orava tanto, pegava no sono. Aí, nisso que eu pegava no sono, eu acordava com uma voz dizendo assim para mim: Eu não vou deixar você dormir. E ele falava dessa forma: Eu não vou E deixar você dormir. dava uma risadinha, né? E eu acordava e aí eu ouvia assim: Sabe aquela coisa assim? Ai, Nossa, gente, eu não que gosto. terror, cara! Que coisa terror! Já Era assim mesmo, pensou? eu juro. Parece a, parece a musiquinha do Fred, né? Como que era a musiquinha do Fred? Dois, três. É, O Fred vai te pegar. É, tinha uma musiquinha muito engraçada do ai Fred, meu cara. Deus. Você não lembra dessa? Eu tô lembrando. É, então, é mais ou menos nisso. Eu não tinha nem lembrado disso. Será que não foi por causa disso, gente? Caraca, mano. E aí, tipo, essa vozinha, ele tirando um barato mesmo, né? Isso. E, Acho tipo, eu que, ia pegar no sono, Noemi, acho orava, que orava, e eu foi. vou cortar Esse, aqui porque acho que deu uma interrompida. Eu ah, vou voltar aqui. tá. Então, e ele tava tirando um barato da sua cara, né? Com essa risadinha, né? Tava. Isso aconteceu várias vezes durante a noite. Isso foram várias vezes. Eu orava, ele me acordava com a mesma coisa. Não vou deixar você dormir. E aí depois ele ficava com essa brincadeirinha. E É aí a eu musiquinha do desesperada olhando. Fred, cara. E o cachorro se colocando de guarda na minha frente, olhando para de trás do sofá, né? Porque o sofá ele ficava, era o sofá e tinha a mesa atrás, né? Era como se fosse uma conjunção de sala de estar com sala de jantar, era uma sala grande. Sei. E o cachorro ele ficava de guarda mesmo, às vezes ele subia assim no sofá e ele se colocava assim, ele ficava assim, olhando assim para trás do sofá, com o rabo balançando. Às vezes latia, às vezes rosnava, ficava para um lado para o outro, para um lado para o outro, ia para lá, ia para cá. O cachorro Não. ficava agoniado, inquieto, e eu desesperada sem saber o que fazer. E foi isso até quase o dia clarear. Quase o dia clareando. O dia clareando já foi na hora que eu tive um O dia, sossego. quando clareava, ah, esses eventos, esses fenômenos cessavam. Você sabe. Era no cair da noite que tudo começava a acontecer. Às 3 horas da manhã o bicho pegava. Às vezes antes, às vezes muito antes. Não só três Cara, horas da manhã, não é? que dizem, né, que Não às 3 horas necessariamente o bicho 3 horas. pega. É, Caramba. com certeza dizem que é. E aí, Eu odeio acordar 3 horas da manhã. Deus me livre.
Deixa eu te falar. E aí você teve essa noite que foi punk, não quero mais dormir aqui, não vai dar mais para mim, e você ligou pro namorado, que você até citou aí. E aí, como é que foi essa parada? Isso, Porque aconteceu uma é, coisa louca com ele também, né? foi. Eu liguei para ele e falei, olha, não dá mais para ficar aqui, não dá, eu aguentei até a hora que eu pude aguentar, e infelizmente eu tô indo, entendeu? Eu tô indo para casa, não tem como, você tem como cuidar do cachorro, pelo menos, né, durante a noite, não necessariamente durante o dia, porque ele trabalhava e tal, ele falou que ia. Aí eu fui para casa, arrumei minhas coisas, fui embora, ainda chocada com o que tinha acontecido. E eu em casa, ele me liga, desesperado, Noemi, pelo amor de Deus, me ajude, me ajude, me ajude. O que aconteceu? Eu falei, o que foi que aconteceu, cara? O que aconteceu? Aí ele disse que parou o carro, né, na garagem, que a garagem, como eu expliquei aqui no começo, a garagem era o subsolo, e aí você subia a escada e dava para a sala, né? E aí você subia outra escada e dava para os quartos. Ele disse que parou o carro dentro da garagem. Assim que ele abriu o carro, ele ouvia a porta, né, da escada tinha uma porta, né? Ele ouviu a porta batendo com tudo. Pei! E não tinha ninguém em casa. E não tinha vento Nossa. também, porque estava tudo fechado em cima. E quando a porta bateu, na mesma hora, ele ouviu um grito bem aqui no ouvido dele. Ah! E aí ele disse Nossa. que O saiu, grito de que pegou o terror. carro, Terrorzão grito mesmo. de terror. Terrorzão. Terrorzão mesmo. Terror mesmo. E ele disse que foi uma voz muito grossa, uma voz de homem. Provavelmente da entidade que morava lá na casa, né? Provavelmente ele achou que ele tinha me expulsado, mas quando ele viu alguém chegando, deve ter ficado furioso. Furiosíssimo. E aí ele Nossa. ficou do lado de fora da casa, me ligando do lado Você não de chegou aí. Você não foi, né? fora. Cada um com seus Eu falei problemas. com ele, meu amigo, me desculpe, mas você quer que eu faça o quê agora? Eu falei, ninguém acreditou, né? Agora você está aí, né? Tendo a prova que aconteceu mesmo com você, para você poder acreditar, né? No que tinha Uhum. acontecido. Caramba, meu. E deixa eu te falar, depois desses eventos todos que aconteceram, você não pensou em buscar alguém para explicar aquilo? Como é que foi? Você chegou a pensar nessa hipótese? Sugeriu isso para sua amiga? Ou você falou, meu, não quero mais saber disso aqui e já era mesmo? Como é que foi? Porque eu sei que Ah, você foi então, eu fiquei um perguntar tempo sobre a sem ir lá. casa. Eu sei que você foi Foi, perguntar depois pro porteiro, né? isso. Mas eu digo antes, você chegou a Isso. pensar alguma coisa desse tipo? Não, eu não quis nem mexer com isso. Eu não quis nem Porque saber. ia dar mais BO, né? É. Inclusive, ela se mudou para a casa da frente, né? E eu ficava com medo até de olhar para a casa. Ela se Eu mudou para olhava casa da frente e não é, teve mais problemas nenhum relacionados a problema. isso. Não. Cara, Eu tinha medo até de olhar para a janela da casa. Tinha medo até de olhar. é Eu aberto? evitava. Curiosidades aqui do Bina. É aberto lá ou é um condomínio fechado? É um condomínio fechado, né? Que tem portaria e tudo, mas as casas têm uma varanda, né? E a varanda de frente da casa dá para você ver a casa da frente. Nossa. Do outro lado da rua do condomínio é varanda e depois tem a outra varanda. Uhum. Meu Deus do céu. E deixa eu te falar, você foi pesquisar, né? Você foi na portaria lá, acho que foi a portaria que você estava comentando, e você foi. Agora que o bicho vai pegar, que a gente vai. Lembra da criancinha, gente? Do sonho? A gente vai fazer uma conexão agora, que é pesado demais, mas a minha amiga aqui, ela foi perguntar lá pro porteiro sobre alguma coisa. Conta aí pra gente aí, como é que foi isso daí?
Que ninguém ficava na casa. Eu Eles perguntei, até. porque depois que minha amiga se mudou, passaram-se meses, né? E ninguém se mudava para casa, ninguém. E aí eu fui, por curiosidade, perguntei para o porteiro e falei assim, o que acontece com essa casa, né? Tem alguma história por trás, alguma coisa, né? Que ninguém fica. Aí ele falou, tem história por trás, sim. E aí eu perguntei, né, o que aconteceu? Aí ele falou que ali morava um homem, e esse homem, ele era conhecido, né, inclusive ele ganhava dinheiro por praticar magia baixa, né, que é a magia de baixa frequência, quando você faz a Sim, magia para fazer o mal para outras pessoas, né. sim. Então ele fazia muitos rituais dentro da casa dele. Inclusive, eu perguntei para o porteiro, mas com que propriedade você está dizendo isso, né? Porque você não pode simplesmente falar isso. Aí ele falou que quando esse homem faleceu, eles foram fazer a limpeza dentro da casa e eles acharam vários artifícios de feitiçaria. Eles Nossa. acharam pombos, eles acharam velas, símbolos, várias outras coisas, né? Inclusive, esse homem era suspeito de até fazer sacrifício humano, Ó, sacrifício de crianças, de para criança, é muito pesado. poder. É aquelas coisas de pacto, né? Que as pessoas fazem para poder enriquecer, para Uhum. poder ter fama, ter sucesso, ter isso e aquilo. Então, isso não vem com um preço barato, isso vem com um preço altíssimo. Então, infelizmente, né, alguém tem que ser o intermediário disso. E, infelizmente, esse homem era o intermediário desses tipos de trabalho, né? Desses tipos de magia. E esse Uhum. homem, ele era conhecido por fazer esse tipo de coisa. Feitiços e até sacrifício de crianças. E Meu aí Deus, que eu é liguei muito uma coisa a pesado outra. isso. É muito pesado isso já. É, Só de pensar assim não é nem medo que causa, uma coisa assim que a gente fica pensando sobre a maldade humana, né? E essa maldade desse camarada aí ultrapassou o lado, né? Agora tá do lado de lá e provavelmente está muito amarrado à casa que ele fez muita maldade, né? E ainda tá com aquela certeza. energia toda tá ali reverberando por aquelas É, paredes, né? é. Caramba. E o porteiro Olha, falou, esse. inclusive, falou, ninguém fica ali. Ele falou, ninguém fica nessa casa. Ninguém fica mais de 6 meses nessa casa. A casa Ninguém já ficou fica, à né? venda, não vende, a casa vai para aluguel, ninguém fica. E realmente, na época que minha amiga se mudou para outra casa, a casa ficou vazia durante um tempão. Depois ela voltou para Minas Gerais e a casa continuou vazia. Eu ainda não tinha visto ninguém alugar. E aí depois eu entendi por que, né, que ela tinha falado para mim que tinha achado uma casa muito bacana por um preço muito barato. Realmente a Olha casa era aí, viu? muito boa. A casa era muito, muito, muito boa. Olha, Era o assim a pessoal casa que dos tá, sonhos, sabe? Mas era muito barato, desconfia. o pessoal que tá buscando casa para alugar aí, tá muito barato, é aquela coisa, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? Então, assim, você tá vendo Exatamente. uma casa muito barata, mas vale muito, dá uma certificada aí, porque pode dar muito ruim, né? É, chama Meu um, Deus. um vidente, um médico para fazer uma leitura É, energética antes de entrar joga na um casa sal para poder não grosso cair. lá, joga um sal grosso para dar uma aliviada, né? Meu Deus do céu, Bem que sal que grosso não é coisa. bom, não, viu? Você fazer Não é bom? limpeza. Sal grosso não é bom. Olha aí, Sal grosso olha não é aí. bom. Porque o sal grosso ele neutraliza as energias, tanto positivas quanto negativas. Então você fica suscetível, você fica vulnerável. Então, sempre depois que você fizer uma limpeza, um banho com sal grosso, você tem que fazer uma limpeza ou um banho de defesa.
Aí, geralmente, as ervas boas para você fazer isso é arruda, alecrim e guiné, que é banho de defesa. Então, se você quiser atrair energias positivas para sua casa, positivas, nunca, nunca passe sal grosso na casa, passe alfazema. Passe pano com alfazema. Alfazema. Alfazema, aliás, tem um cheirinho super bom também, né? E é muito bom o Alfazema, cheiro. olha aí. Além de tudo, o cheiro é excelente. Porque a O cheiro é alfazema é excelente. só positivo. Falar Então, em a cheiro, alfazema ela atrai só coisa positiva. por É falar uma em cheiro, dica. valeu pela dica aí. Por falar em cheiro, você, no momento das perturbações, você sentia odores diferentes? Você chegou a sentir isso ou não? Não, Não. não, Ok. não. Não senti. Tá. Porque às vezes se Já senti em manifesta outras também. ocasiões, mas não nessa. É, Tá. é, isso. Eu já Bom, minha amiga, senti, assim, quando. o que Oi, você sentiu vai vir para os próximos episódios, é isso? mas. É, o que eu senti de cheiro vai vir para os próximos episódios. Nossa. É que a Minha gente amiga, fica falando, né? Falando, falando, vai sim, sim. se aprofundando. São É, muitas coisas. minha amiga, passou uma hora, a gente já está aqui há uma hora. Eu super preciso te agradecer por esse relato, pela riqueza de detalhes, né, pelas dicas, né? E, puta, muito legal, assim, você compartilhar essa vivência, porque tem gente que não compartilha isso, não quer nem saber. A gente perdeu uma entrevista legal que a gente queria, porque a galera às vezes não quer falar, né? A situação ainda assombra a vida deles, né? Mas, assim, super obrigado aí por contar. Mas eu não tô dando tchau para você, não, porque a gente ainda vai. Vou marcar com você, depois quando a gente acabar essa gravação aqui, vou entrar em contato com você para a gente agendar os próximos dentro da sua agenda aí, Certo. certinho, Tá né? bom, Porque claro, o claro. próximo episódio, galera, sério, papo reto mesmo, é assombroso demais. E é sobre criatura. Eu desconfio que seja criatura, a Noemi também pensa que é criatura. Só que tinha uma parada lá do relato que ela me contou e eu falei assim, eu acho que não é só criatura, é criatura mais um adicional aí, né? Porque a criatura ele não vai ter ali uns poderes fantasmagóricos né? Ele É não tem verdade. essa parada. Então, eu acho que ele É. não estava sozinho, mas isso é um spoiler para os próximos episódios com minha amiga. E vou passar a palavra para você. E novamente, muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. E o Cidade Fantasma ganhou uma nova amiga aí. Você mora no coração da gente. As suas Ah, palavras aí, finais aí, Noemi. eu agradeço todo mundo que está assistindo também, né? Agradeço, Bino, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui e poder compartilhar essas histórias, né? São histórias intensas, mas porém reais. E a gente não tem que temer. Hoje eu entendo isso, né? Uhum. A gente tem que entender que o mundo espiritual existe, né? Assim como nós existimos, é só preciso saber lidar com certas situações, né? Tudo bem Uhum. que algumas outras a gente não vai saber, mas com o tempo a gente vai aprendendo e vai combatendo o mal. E é importante a gente estar sempre combatendo o mal com o bem. E eu agradeço muito por essa oportunidade. E eu espero ver você em breve, Bino, para a gente conversar Pô, em mais e falar breve, mais sobre esses com casos certeza. sobrenaturais. Com certeza. A gente já quero marcar já. Para a gente já fazer. E eu sei que a galera vai querer saber o que é essa outra parada aí também. Tenho certeza disso, eles vão ficar de olho aí. A galera, aliás, alguns recadinhos aqui. Você está assistindo esse episódio e ainda não é inscrito aí no canal, por favor, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações, porque tem muita história da hora chegando, como o da Noemi, e um monte de amigos ainda que vai vir aí pela frente, que a gente vai conhecer e etc. Então, gente, é isso. Noemi,
Obrigado novamente. Eu costumo terminar Obrigada. dando tchauzinho para a galera, assim. Obrigado aí, gente, para quem participou, esteve com a gente aí. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.